22, Deuteronômio, que é o quinto livro da Palavra de Deus, o Antigo Testamento, capítulo 11, verso 22. Deuteronômio 11, 22. A palavra de Deus nos diz assim: porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno, para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas essas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. Até aqui. Senhor nosso Deus, nós queremos nesta noite, Pai, parar para ouvir a Tua voz. Quando chegamos à Tua casa, Pai, a coisa mais importante que podemos fazer neste lugar, além de louvarmos, bendizermos o Teu nome, termos comunhão uns com os outros, é ouvir a Tua voz, porque a Tua palavra ela é responsável pela transformação. Nós fomos lavados, transformados de dia em dia pela lavagem de água através da palavra. Por isso, Pai, fala nesta noite aos nossos corações e prepara-nos para que nós sejamos segundo a Tua vontade no dia a dia nas nossas vidas. E todo o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, querido? Eu quero fazer uma pergunta antes da gente iniciar essa meditação. Não é para você me responder, mas é para você pensar sobre essa pergunta. O poder de Deus tem sido manifesto na sua vida e através dela, na vida de outras pessoas? Porque o motivo pelo qual Deus nos alcançou, além da nossa regeneração em Cristo para a salvação, é também para que nós possamos produzir, como Jesus mesmo disse, boas obras, as quais o Senhor nos preparou para que nós andássemos nelas. Mas há um entendimento, às vezes equivocado, de alguns cristãos, achando que determinadas coisas não têm a ver comigo, tem a ver com a chamada pastoral, tem a ver com o trabalho que o diácono faz na igreja, tem a ver com o líder de ministério, né? Mas eu sou um simples membro da igreja, né? Eu não tenho que me preocupar com determinadas coisas. Pois eu vou nessa noite colocar mais do que uma pulga atrás da sua orelha. Essa noite eu quero que o Espírito Santo te incomode com relação a isso. Por quê? Porque uma igreja que não revela, que não demonstra o poder de Deus, uma igreja que não comunica o poder de Deus, é uma igreja morta. É uma igreja que não está cumprindo o seu papel. Queridos, nós fomos chamados por Deus para determinadas obras que o mundo não pode fazer. Somente a igreja pode fazer. E muitos cristãos ainda não descobriram a autoridade que Deus lhes concedeu através do seu poder. E vivem uma vida na média para baixo, na média para quase nada. Andam de tanque vazio o tempo todo. E a qualquer momento param no acostamento da vida porque o combustível acabou. Porque estou me sentindo triste, abatido, cansado, decepcionado, sobrecarregado. E com isso, a fé, que é o combustível que nos move, e sem fé é impossível agradar a Deus, esse cristão anda com o seu tanque sempre na reserva. Eu quero nessa noite falar sobre a importância
da manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. E não é só para você dar glória a Deus, aleluia, ou para você simplesmente dizer a um espírito maligno para que saia da vida de alguém, mas é poder e autoridade para vivermos uma vida num padrão de excelência de Deus nas nossas vidas. E a nossa obediência, queridos, à palavra de Deus, ela está diretamente ligada com esse poder e com essa autoridade. Deus começa a falar ao povo de Israel, olha, porque se vocês diligentemente guardardes todos os meus mandamentos que hoje vos ordeno para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, né? Ou seja, Deus está aqui primeiro estabelecendo as condições para as coisas que Ele vai começar a falar depois a partir do versículo 23. Queridos, tem gente que acha que estar ou não estar em obediência a Deus é apenas uma questão de detalhe. Não é detalhe não, irmãos, é tudo. Quando você obedece à palavra de Deus, você está entrando por um caminho que é um caminho que vai proporcionar para que as promessas de Deus venham se cumprir na sua vida. Eu vejo hoje muitos cristãos que, sabe, ele acha o seguinte, eu vou fazer o que Deus quer porque eu quero a bênção. Eu vou fazer o que Deus quer porque eu quero ser curado. Eu vou fazer o que Deus quer porque eu quero prosperar financeira ou fisicamente. Eu quero dizer para você, querido, que isso aí está lá no último plano da nossa vida. O primeiro plano é a autoridade que recebemos em Cristo quando somos transformados pela palavra, ou seja, pela obediência à palavra. E eu vou dizer uma coisa, que se você quer viver uma vida vitoriosa com V bem maiúsculo, né? Não é aquele vitoriosa, porque conte a bênção, irmão, eu ganhei isso, consegui aquilo. Irmãos, não é só essa vitória. O diabo sabe que quando você está em obediência à palavra, ele não pode resistir a você. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo aqui ao povo de Israel é o seguinte, se vocês me obedecerem, vocês vão ficar invencíveis. Ninguém vai conseguir suportar vocês. Ninguém vai conseguir se opor a vocês. Ninguém vai conseguir vencer vocês, se vocês entenderem a importância de obedecerem a minha palavra. Irmãos, se a igreja hoje descobrisse isso, se o povo de Deus andasse nesse caminho, nós íamos ver coisas tremendas acontecendo, não só quando um representante da liderança, né, está fazendo alguma coisa para Deus, mas quando um simples membro que começou agora a sua caminhada com Jesus, mas que está em obediência à palavra, tem autoridade, e o diabo sabe disso, por isso ele tenta, escuta uma coisa que eu vou te dizer, entenda isso, o inimigo sabe que se você estiver debaixo da obediência à palavra, ele não pode te derrotar, então o que ele vai fazer? Vai levar você à desobediência. A grande arma do diabo contra a igreja é fazer o povo de Deus desobedecer a Deus, né? Você sabe aquele filho, né, que está ali debaixo da orientação dos seus pais e que os seus colegas entram em furada, mas ele não, porque ele ouve os pais e ele se desvia do perigo. Então, sempre quando os pais dizem, olha filho, cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com as companhias, não ande assim, não vai em tal lugar e tal, evite isso, evite aquilo, o filho diz, poxa, meus pais me amam, então eu preciso obedecê-los. Esse filho vai ser sempre poupado. O infortúnio, né, as coisas que vão acontecer na vida dos seus colegas, amigos, né, vizinhos, ele não vai passar. Por quê? Porque ele está ouvindo os pais. A mesma coisa, queridos, é a igreja. Deus quer nos dar autoridade, mas essa autoridade só vem quando você obedece à palavra de Deus. Porque se o diabo te leva à desobediência, se o inimigo te leva a andar na contramão de Deus, aí esse texto, a partir do versículo 23, ele não significa nada para você. Esse texto só tem validade quando nós entendemos a importância de obedecermos a Deus. O Satanás sabe que a nossa obediência a Deus, né, nós podemos, com essa obediência, falar aquela frase que o apóstolo Paulo disse, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu quero falar sobre a segunda parte dessa frase, por meio daquele que nos amou. Porque alguém diga assim, bispo, como é que a gente vai conseguir, né, obedecer a Deus no mundo que a gente vive hoje, né,
sabendo que a nossa carne é cheia de defeitos, é fraca, como diz a palavra de Deus, graças a Deus, Paulo, quando falou essa frase, ele disse a segunda etapa, ele disse, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, através do amor de Jesus na nossa vida, você é dado condição a você, a cada um de nós obedecermos a Deus. Sabe por quê? Porque se a gente tentar obedecer a Deus na nossa carne, nós não vamos conseguir. Ninguém consegue obedecer a Deus pela sua carne, né? Eu vou fazer uma força com a minha carne, meu coração. O coração a Bíblia chama de enganoso e desesperadamente corrupto. Então, queridos, o segredo é o seguinte: como eu faço para obedecer a Deus e ter a autoridade que Deus quer que eu tenha se eu estiver debaixo dessa obediência? Sabe o que eu faço? Primeira coisa, eu tenho que fazer por amor, porque tudo que Jesus fez para nos salvar, em obediência ao Pai, Ele fez por amor. Ele chegou ao ponto de dizer na cruz, ninguém toma a minha vida, eu voluntariamente a dou. Por que ele falou isso? Porque ele não estava ali obrigado pelo Pai. Ele não estava ali para cumprir uma tabela, né? Tem gente que serve a Deus para cumprir tabela. Queridos, não. O segredo, queridos, foi dado pelo próprio Senhor Jesus, quando ele disse, tudo que vocês fizerem, façam por amor. Ou seja, se você ama Jesus, e o amor de Jesus está em você, você vai ver que os mandamentos de Deus não são penosos. O mandamento de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus é um peso quando você tenta fazer por conveniência. Quando você tenta fazer para agradar alguém da sua família. Quando você tenta fazer para que a opinião pública não pense alguma coisa errada a seu respeito. Quando você tenta obedecer a Deus para manter um status quo na sua vida espiritual, que você pensa o seguinte, não, eu tenho que manter a minha aparência. Aí nós vamos ficar feitos fariseus, a quem Jesus chamou de sepulcros caiados, né? Porque por fora estava tudo limpinho, pintado de branco, mas por dentro cheio de coisa podre. Queridos, o inimigo tem tentado de todas as formas minar o coração do povo de Deus, mesmo que a aparência esteja boa, mas de repente alguma coisa acontece e o casamento desmorona. De repente alguma coisa acontece e um filho sai de casa. De repente alguma coisa acontece e um irmão briga com outro irmão. De repente alguma coisa acontece e alguém é insubordinado contra a sua liderança, seja dentro da igreja ou lá fora. Você sabe por quê, querido? Porque isso aí é a marca da desobediência. Isso é a marca de alguma coisa que já não estava bem no coração desse casal, dessa família, desse homem, dessa mulher, desse jovem, que o diabo foi minando para quê? Para tirar a autoridade. Queridos, pense bem. Só tem um jeito do diabo tirar a autoridade na vida do crente. É conduzindo ele para o pecado. É conduzindo ele para a desobediência a Deus. Se o inimigo sabe que é só dessa forma, então você acha que ele vai tentar outra coisa? Ele vai tentar isso o tempo todo, irmãos. Nós temos uma luta constante, diária, uma luta que não cessa. É o inimigo tentando nos afastar de Deus através do pecado e da nossa rebeldia contra Deus ou contra a autoridade instituída por Deus, porque ele sabe que é a única forma que ele tem de remover aquilo que Deus nos prometeu. Eu tenho visto crentes, queridos, acuados no canto, espiritualmente acuados, sabe aquela pessoa que tem medo e não consegue avançar, porque os problemas estão comprimindo ele contra o canto da parede, e ele não consegue sair dali. Eu tenho visto crentes assim, se sujeitando às pressões que o diabo tem feito na sua vida. Mas quando a gente lê o versículo 25 do texto, que a gente acabou de ler, olha o que diz aí, ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tenho dito. Povo de Deus, é hora de virarmos o jogo.
Não é você que tem que ficar na parede, rapaz, acuado com o demônio, com o diabo, com Satanás, com o principado maligno, não. Você que tem que acuar ele na parede, você fica no cantinho aí, porque eu tenho recebido a autoridade do meu Deus. Irmãos, uma igreja que se acovarda, uma igreja que fica, sabe, ó vida, ó céus, e os meus problemas, e porque eu não consigo, porque eu não vou, querido. Você tem autoridade dada por Deus. Deus está dizendo aqui, eu vou colocar onde vocês chegarem. Os principados malignos terão terror. Terror. Eu quero dizer para você que cada crente recebeu a autoridade de Deus para aterrorizar o império das trevas. Cada cristão recebeu a autoridade de Deus para que o inimigo recue e tema. Sabe aquele papinho que rolou lá no arraial dos midianitas, quando Gideão estava para atacar? E Gideão sentou lá na beira da fogueira, lá tinha uma galera reunida em volta de uma fogueira, e um começou a contar um sonho. Essa noite tive um sonho, que um grande pão de cevada rodava aqui no nosso arraial, e ele foi na direção da tenda do comandante, e jogou a tenda do comandante para o alto. Aí vai o outro dar a interpretação. Rapaz, eu sei a interpretação desse sonho. Qual é? Esse pão de cevada é a espada de um homem chamado Gideão, que está vindo contra nós. E o nosso Deus me falou que o Deus deles entregou as nossas vidas nas mãos dele. Irmãos, quem era Gideão? Dias atrás, antes da interpretação desse sonho, quem era Gideão? Um medroso. Estava lá, acuado, pegou um pouquinho de trigo, levou para o lagar, que era o lugar onde se pisava as uvas, para fazer o vinho, levou o trigo para o lagar e estava lá malhando o trigo para separar a palha da semente, né? Para conseguir arrumar ali uma comida para a sua família, com medo, acuado. Quando Deus disse para ele, Gideão, homem valente. Eu? Valente é você. Homem valente. Gideão começou cumprindo ordens bem simples. Gideão, você vai remover os ídolos que estão dentro da tua casa, da casa do teu pai, da tua família. Pois Gideão topou a parada, foi lá e fez. E todo mundo pensou que o pai de Gideão ia ficar furioso com ele. Sabe o que o pai de Gideão falou? Se esses ídolos são deuses mesmo, como você diz que são, então que eles matem o meu filho. Eles não são deuses? Eles não dizem que vão matar, fazer acontecer? Pois é, Gideão foi lá e quebrou eles. Então agora eu quero que esses demônios tenham autoridade para quebrar a vida do meu filho. Algum demônio quebrou a vida de Gideão? Não, irmão. E ele começou a faxina dentro da sua casa. E por que eu estou falando isso? Porque tem crente hoje que está acuado dentro da sua própria casa. Sabe por quê? Porque não dá testemunho. Porque não tem testemunho diante da sua família. Quando ele fala de Jesus, o pessoal dá gargalhada lá. Sim, conta outra, que essa piada é boa. Sabe o que é isso, queridos? Uma igreja acuada. Uma igreja acuada. Hoje nós temos uma igreja acuada no Brasil. Uma igreja acuada, metida com heresia. Uma igreja acuada, metida com escândalos. Uma igreja acuada, metida com corrupção. Uma igreja acuada, metida com mentiras. A minha palavra nessa noite aqui, irmãos, com vocês é muito séria. Deus te chamou para que os demônios tenham medo de você. Satanás tem que ter medo de você. Ele tem que temer você. Ele tem que dar uma ordem para os principados, olha, sai da frente desse homem, dessa mulher, porque vai ficar ruim para o nosso lado. Eu já disse isso algumas vezes. Quando o inimigo começa a gostar do jogo, é porque ele está ganhando. E na vida de alguns crentes hoje, o inimigo está ganhando.
Mas o texto que a gente lê aqui é Deus dizendo: ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor. Agora você já reparou que quando Israel andava com Deus, tinha uma vida com Deus, eles não perdiam uma batalha? Onde eles chegavam, eles dominavam. Mas quando eles se afastavam de Deus, os inimigos brincavam com eles. Nesse caso dos midianitas, todos os anos eles vinham na época da colheita e levavam tudo que eles produzissem. E a única coisa que Israel sabia fazer era correr para as montanhas, aonde eles cavaram fortificações nas montanhas, covas. Você veja se um filho de Deus vai morar em cova. Mas por que estavam morando em cova? Porque quando os midianitas vinham, eles corriam para salvar a vida e não tinham condição de enfrentar aquele povo. E por que eles estavam fazendo aquilo, irmão? Dentro da casa do povo de Israel tinha ídolo. Baal estava lá na casa deles. E Baal não era um só, não. Eram vários ídolos com o nome de Baal, cada um com significado, e cada um com uma obra maligna fazendo na vida do povo de Israel. Mas Gideão foi o primeiro a romper com isso. E depois que ele fez isso, a família dele toda rompeu com isso. E depois que a família dele rompeu com isso, a tribo dele rompeu com isso. E começou um levante em Israel. E Deus separa 300 homens para vencer milhares e milhares de midianitas. O que eu quero dizer para vocês é que você não tem que andar acuado. E você não pode, não tem e não deve medir a você mesmo pelo tamanho dos seus problemas. Gideão fez isso. Ele fez isso. Ele se media pela sua pequena estatura. Né? Davi, quando ele foi lutar com aquele gigante, ele não mediu o tamanho do gigante, né? Ele disse: peraí, o cara tem quase 3 metros de altura. É um gigante. Eu sou um rapaz normal, tamanho normal. A palavra de Deus diz que ele não era de grande estatura. Ele podia ter dito: olha, eu não tenho condição de lutar contra esse gigante. Mas a experiência de Davi dizia que se ele venceu o leão em nome do seu Deus, se ele venceu o urso em nome do seu Deus para defender as ovelhas do seu pai, com aquele gigante não seria diferente. Irmãos, o poder de Deus na nossa vida não é uma coisa que acontece assim, no estalar de dedos, não é. Você precisa ter experiência do poder de Deus na sua vida. Você precisa começar a orar e ver Deus fazendo coisas tremendas em você e através de você. Você sabe por quê? Porque isso vai aumentando a sua fé. Hoje você encara um problema desse tamanho. É o que a sua fé suporta. Amanhã ou depois você consegue um problema maior, você vence. Quando vem o maior, você vence. E à medida que você vai adquirindo confiança em Deus, naquilo que Ele faz na sua vida, você vai ganhando em autoridade. Mas isso só acontece quando você entende que isso vai depender de o quanto você tem obedecido à voz de Deus na sua vida. Versículo 23 diz assim: o Senhor desapossará todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Queridos, eu vejo tanta coisa que Deus podia estar fazendo hoje na vida de alguns crentes, mas Deus não pode fazer. Porque esse crente, ele não está conseguindo possuir a si mesmo para Deus. O seu coração está dividido entre servir a Deus e servir a sua própria carne. Está dividido entre servir a Deus e fazer o que o mundo manda fazer. Como que esse crente vai ter vitória? Aqui está dizendo: vocês vão possuir nações maiores e mais poderosas do que vocês. Quando Jesus comissionou os discípulos a falar em seu nome, ele disse: eu vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. E digo que se vocês crerem em mim, conforme diz as Escrituras, ou seja, se vocês crerem o suficiente para obedecer a palavra de Deus, vocês vão fazer as obras que eu faço e maiores ainda vocês vão fazer.
Olha que coisa maravilhosa. Jesus, que na sua autoridade mandou o mar se acalmar, mandou o paralítico andar, o cego enxergar, andou por sobre as águas, ressuscitou mortos. Esse Jesus está dizendo que nós vamos poder fazer coisas maiores ainda do que essas. Irmãos, eu pergunto, como é que está a igreja hoje? Quando o vizinho chama, porque tem uma pessoa que está endemoniada dentro de casa, muitos crentes dizem, eu não posso ir lá, porque eu tenho medo de, chegando lá, o inimigo me envergonhar. Ele sabe de como está o seu coração diante de Deus. Queridos, nesse mesmo texto, nesse texto de João 14, eu queria que você abrisse comigo, João 14, vai lá, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14. Versículo é o 12. João 14, 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, vocês vão fazer o quê? Guardareis? Entendeu a relação que eu falei no início? Jesus operando em nós, para que nós tenhamos condição de vencer a nossa carne e amar a Jesus. E uma vez que nós amamos a Jesus, nós temos autoridade para guardar os mandamentos de Deus. Ou seja, aquilo que Israel não conseguiu fazer, porque Israel tentou na carne, e a palavra de Deus diz que na carne, isto é, na lei, ninguém é salvo. Agora nós temos o amor de Jesus em nós. E através desse amor nós temos autoridade para vencer a carne. E por isso Jesus está dizendo, vocês vão fazer o que eu faço e vão fazer até coisas maiores. Mas depende desse amor que você sente por Jesus e de como esse amor faz você vencer os obstáculos que te levam, às vezes, te pressionam para você pecar, para você sair fora da presença de Deus. Povo de Deus, em nome de Jesus, você recebeu as armas de Deus para vencer esse pecado, para ter a autoridade de Deus na sua vida, para que os demônios temam e tremam diante de você. Não sou eu que estou dizendo, é o texto da palavra de Deus que está dizendo, se vocês vão me amar, se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. E quando a gente ama a Deus e guarda os seus mandamentos, nós temos tudo aquilo de Deuteronômio 11 à nossa disposição. Vocês vão possuir nações maiores e mais poderosas do que vós. Esse texto, querido, significava para Israel possessão territorial, né? Quando Deus fez a promessa lá em Deuteronômio para Israel, Deus estava falando de possessão territorial, ou seja, vocês vão adquirir terras, vocês vão entrar e vão possuir nações e vão apoderar-se da terra que eu prometi, mas que vocês vão ter que tomar posse. Mas para nós, queridos, não é isso não. Tem muita gente aí entrando no terreno lá de alguém, dizendo, em nome de Jesus, esse terreno vai ser meu, porque a palavra de Deus diz que é onde pisar a planta do meu pé. Irmãos, eu acredito que Deus pode nos dar muita coisa, sabe? Mas, na verdade, o que Deus quer nos dar mesmo, é que você tenha condição de pisar no terreno do seu coração e tomar posse dele, para o diabo não tomar esse terreno de você. Para o inimigo não tomar o terreno que pertence a Deus, que é o teu coração, não tomá-lo de você. Há muitos cristãos hoje que não são donos mais do seu coração, mas não é porque Jesus tomou conta, é porque o diabo roubou. O inimigo tem controle sobre a vida desse crente. Se depender dele pecar e sair da igreja, ele sai. Se depender dele adulterar e destruir o casamento, ele adultera. Se depender dele desviar uma verba lá da empresa lá e, sabe, fazer uma corrupçãozinha, ele faz.
Que autoridade tem esse crente depois, em nome do Senhor Jesus? Então, queridos, essa terra que Deus quer te dar, é você ter autoridade, primeiro, sobre a sua própria vida. Para você pegar essa autoridade e dizer assim: Jesus, reina na minha vida, reina na minha família, reina nos meus negócios, reina no meu coração. Para você poder dizer: Jesus, eu vou falar como Paulo, e isso é verdade, agora já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Não permita que o diabo venha a remover a autoridade que Deus te deu. Queridos, eu tenho assim visto crentes, como eu falei a você, acuados, medrosos, num canto da vida, como que dizendo: eu tenho medo daquilo que o diabo possa fazer comigo. Não faça, querido, o jogo do inimigo, mordendo a isca. Sabe qual é a isca? Pecado. A isca que o diabo usa para pescar crente é pecado. Ele bota lá no anzol e... Se você morder essa isca, você vai descobrir, da maneira mais dolorosa, como é afastar-se de Deus. Ah, mas graças a Deus, bispo, eu não estou afastado de Deus, não. Toda semana eu venho à igreja. Ô, querido, tem gente afastada dentro da igreja. Não quer dizer que quem está lá fora da igreja, né, está melhor do que quem está aqui dentro. Não, não estou dizendo. Eu estou falando que tem gente que já afastou, mas continua vindo ao culto. Tem gente que não tem força para ir, no final do culto, marcar ali um nome na lista de oração e vai dar uma desculpa que não pode. Ah, eu não posso, nem segunda, nem sexta, nem domingo, nem dia nenhum. Por quê? Ah, porque eu me sinto fraco, porque eu não quero nem ir lá orar, porque de repente eu posso atrapalhar a oração dos irmãos. Eu quero dizer para você, querido, que essa oração é principalmente para você, que está se sentindo fraco. Porque você vai subir o monte da casa de Deus, né, 22 metros de altura, e você vai lá pedir a Deus para te fortalecer. Pedir a Deus para te restaurar. Pedir a Deus para ter misericórdia da sua vida, da sua família, do seu casamento, para que você tenha a autoridade de Deus restaurada na sua vida. Não deixe que as pressões e as tribulações roubem de você uma coisa que é importante, irmãos: a alegria do Senhor. A alegria do Senhor, a Bíblia diz que é a nossa força. A força do crente, a alegria do Senhor. Tem crente hoje que não tem mais alegria em Deus. A alegria dele está no mundo, está no pecado, está na devassidão. A alegria dele está nas coisas que entristecem o coração de Deus. Mas se a sua alegria estiver nas coisas que alegram o coração de Deus, então a alegria do Senhor é a tua força. Porque você alegra o coração de Deus, e isso te dá autoridade perante os demônios. Sabe aquela... Irmãos, quando eu leio aquele texto de Jó, quando Satanás foi comparecer, ele se atreveu, né? Ele se atreveu a comparecer na presença de Deus para condenar Jó. Mas quando você lê aquele texto, você percebe claramente nas palavras que Deus disse a Satanás, aquela coisa de pai orgulhoso. Tem visto o meu servo Jó? Homem temente que se afasta do mal. Ou seja, você sabe aquele pai que sabe que o filho, né, realmente é uma pessoa que o valoriza, né? Deus sabia que Jó valorizava a Deus. Então Deus falou: tem visto o meu servo Jó? Ele é um exemplo. Jesus disse que o alimento dele era fazer a vontade do Pai. E naquele dia em que Jesus foi batizado, lá no Rio Jordão, ouviu-se uma voz do céu, que dizia assim: eis aí o meu filho, em quem a minha alma se compraz.
A minha alma se alegra, a minha alma tem prazer nesse filho. Você imagina como deve ter sido aquele momento em que o Espírito Santo veio em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus? E aquela voz, todo mundo ouviu: eis aí o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Aí você diz assim: mas isso é coisa para Jesus. Não, querido, isso é coisa para a sua vida. E que Deus tenha alegria na sua vida, porque a alegria de Deus vai ser a tua vitória. Sabe por que Jesus venceu? Porque ele dava alegria ao Pai. Sabe por que Jó venceu? Porque ele dava alegria ao Pai. Sabe por que Davi venceu? Porque ele era o homem segundo o coração de Deus. Então, nessa noite, queridos, eu quero orar para que essa autoridade de Deus, se ela não existe ainda, que ela aconteça na tua vida. E se ela está meio respingada aí, porque você anda, né, meio barro, meio tijolo, nessa noite Deus está dizendo: eu quero restaurar a minha autoridade na sua vida. Querido, onde o crente chega, as trevas têm que ficar incomodadas. Sabe, a sessão espírita não anda. O caboclo não baixa, ou seja, não sobe, né, porque ele vem de baixo, né? Ele diz que vem de cima, mas ele não vem de cima, ele vem de baixo. E a maldade não prolifera. Quando você chega com a presença de Deus em algum lugar e o pessoal está contando uma piadinha imoral, o assunto para. Não tem como contar essa piada na presença de fulano, de Beltrano, porque ele não tem nada a ver com essa piada. Agora, quando você chega num lugar e as trevas estão ali celebrando, né? E continua a celebração das trevas, e alguém das trevas bota a mão no teu ombro e diz assim: ô rapaz, vem cá, que eu vou te contar uma piada aqui. Está pegando, hein? Porque a palavra de Deus diz que você vai incomodar as trevas. E se você não está incomodando, é porque você faz parte dela. Jesus falou sobre essa batalha quando disse: vocês vão pisar na cabeça da serpente e esta lhe ferirá o calcanhar. É uma batalha, querido. É uma luta. Mas nessa noite eu quero orar para que você restaure a tua autoridade. Porque amanhã mesmo você vai precisar dela. Começamos uma semana de trabalho, lutas, dificuldades, Satanás tentando nos peneirar como trigo, como fez com Pedro. Mas Jesus disse: eu intercedi por você, Pedro, para que a tua alma não desfaleça, para que a tua fé não desfaleça. Eu vejo Deus nessa noite intercedendo, eu vejo Jesus nessa noite, à destra do Pai intercedendo, eu vejo o Espírito Santo de Deus intercedendo com gemidos inexprimíveis. Então só falta a nossa parte, queridos. Eu quero que a autoridade de Deus seja restaurada na sua vida.